a gente vai falar de arquitetura sustentável. A gente está aí com a presença da Vanessa. Ela é uma arquiteta, ela é especialista em sustentabilidade, né? A gente está já aí há algum tempo tentando achar uma agenda, conciliar uma agenda para a gente fazer um bate-papo aí muito bacana. Então, Sim. Vanessa, seja muito bem-vinda, né? A Croten está muito feliz com a tua participação, muito feliz aí por você ter aceitado esse convite, né? De falar um pouquinho sobre arquitetura sustentável. A gente sabe aí da importância desse tema, né? Então, eu vou passar aí para você, você vai contar um pouquinho para a gente de quem é a referência à arquitetura, de quem é a Vanessa Denigri. Conte para a gente somos todos ouvidos, seja muito bem-vinda. Tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei um tanto surpresa com o convite, né? Porque na verdade eu nunca fiz live, essa é a primeira. Tá Então, ótimo. me perdoem qualquer coisa. Tá. Aham. Bom, então eu sou a Vanessa, arquiteta responsável pelo escritório Referência Arquitetura. E o foco do nosso trabalho é arquitetura sustentável e bioclimática. E que isso vai nos possibilitar criar edificações mais confortáveis, mais saudáveis e mais funcionais. Então, esse é o nosso objetivo principal, né, com os projetos aqui. A Raquel perguntou para a gente aqui, ela perguntou o seguinte, se tu faz a obra desde o começo, né? Se tu pega aí desde o terreno e entrega a chave na mão, faz o Uhum. projeto, faz a execução, faz todo o trabalho, é isso? Na verdade, isso é uma premissa também, né, para tu ter o trabalho sustentável. Não adianta tu pensar nisso em uma das etapas só. Claro, melhor do Tá. que nada, né? Sim, Mas sim. a gente tem que pensar no todo. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente vai fazer um planejamento que vai ser específico para aquele projeto ali. Então, desde o início, a gente vai pensar em tudo, já mirando lá na frente também, sabe? Tá. Então, com Aham. a obra pronta. Então, tudo vai começar com estudos. Então, a gente vai fazer estudo da legislação, né? Tem que obedecer a legislação do município. A gente vai analisar o entorno, a gente vai fazer análise do clima, do local, vai fazer Sim. também análise da topografia. Então, tudo que possa, né, trazer algum benefício, a gente vai já fazer essas estratégias no início ali, no estudo, né? A gente não Sim. vai tirar da nossa cabeça. Então, Aham. tudo isso vai nortear a disposição Tá. dos ambientes dentro da casa, sabe? Então, tudo, desde o início até o final, é estudado com foco na sustentabilidade. E, claro, Sim. depois a gente faz o acompanhamento. Depois do projeto pronto, a gente vai também definir quem vão ser os fornecedores, né? Que também Sim. passam por uma escolha, tudo a gente pode falar depois com mais detalhes. Aham. E a obra também, a gente faz o acompanhamento, tem equipes parceiras, né? A gente não tem a nossa própria equipe, mas a gente tem equipes parceiras. Uhum. Deixa eu tirar uma dúvida contigo agora, na realidade, uma curiosidade, assim, né? Por exemplo, quando a pessoa busca para fazer um projeto, às vezes, eu digo assim, por exemplo, se eu fosse construir, eu quero fazer uma casa, tal, construir uma casa. A pessoa, às vezes, ela não pensa na sustentabilidade. Eu quero fazer um projeto, tal. Então, quando ela chega Sim. no teu escritório, de repente tu conversa com ela, né? Assim, por exemplo, qual é o ponto de partida? Eu diria para ti assim, ó, a pessoa chegou no teu escritório, quais são as sugestões, assim, falar, a gente pode ter esse caminho. Como é que é a Uhum. ideia de colocar na cabeça do cliente que ele pode fazer uma obra sustentável? Tá. Nem todos os clientes que chegam em mim chegam com a ideia de um projeto sustentável. Às vezes Uhum. chegam sem saber, né? Então, Tá, às vezes a sim. pessoa me achou no Google, ou até viu o Instagram, mas não olhou com detalhes, né? E já veio me procurar. Então, às vezes a pessoa vem porque ela quer um projeto, ela quer construir, mas não necessariamente nessa linha de raciocínio. Uhum. Então, o que eu tive que aprender também é que nem todo mundo tem o conhecimento, né, que a gente tem, que nem eu não vou conhecer várias coisas que tu, como engenheiro de materiais, sabe, né? Então, a pessoa vai chegar em mim como leiga, então eu tenho que explicar isso para ela. Então, eu sempre Uhum. trago os benefícios que ela vai ter,
né? Tá. De a gente ir por esse caminho. Por exemplo, assim, de edificação saudável, né? Quando fala assim de uma casa saudável, o que que a gente pode falar sobre uma casa saudável, uma edificação saudável? Uhum. Eu acho que isso é bem importante, né, para o momento que a gente está Uhum. vivendo agora. Até esses dias eu fiz algumas publicações falando sobre o tema, né, como deixar a casa mais saudável e esses itens, né, iluminação e ventilação são, assim, tem um peso muito grande nisso. Então, eu Sim. sempre digo que os elementos principais, né, de uma edificação, de uma casa, né, seja casa, seja comércio, são as aberturas, né? Então, elas que vão proporcionar a ventilação adequada, a iluminação adequada. Daí, o que a gente tem de problema hoje é que algumas casas não tem como ter a ventilação adequada, né? Porque mesmo que a pessoa abra todas as janelas, às vezes não vai resolver muito, porque essa ventilação Ah, ela tem que ser planejada já. Por isso que eu falei que esse conceito de projeto sustentável, de construção sustentável, ele tem que ser no todo. Ele tem que ser desde a concepção do projeto até lá no final, na entrega da obra, sabe? Então, sim, não dá tem para que. pegar, por exemplo, não dá para pegar, por exemplo, um projeto que tu pensou nesse projeto para uma casa do litoral e de repente fazer essa casa lá na serra. São, Sim, né, observações. É isso, né? É isso. sim, sim, totalmente diferente. Então, Uhum. a gente precisa estudar a carta solar, estudar a direção dos ventos, né? Então, a Uhum. gente vai dimensionar as aberturas do tamanho certo, vamos colocar no lugar certo também, para Sim. possibilitar, então, essa ventilação, que Uhum. eu achei essa comparação excelente. A ventilação da casa é como o nosso nariz. A gente precisa inspirar novo e expirar velho. Então a gente precisa Aham. ter uma entrada de ar e a gente precisa ter uma saída de ar. Só que tudo isso Entendi. tem que ser estudado pelo fluxo dos ventos do local, senão não vai. O ar Não vai faz entrar, sentido. vai ficar ali o mesmo ar, sabe? Então, Aham. não tendo essa troca de ar, a gente não vai ter um ambiente saudável, mesmo com a janela aberta, sabe? Não vai Então, oxigenar a casa. exatamente. Aham. Aí bom, eu sempre falo das janelas, né? São pontos principais, assim, e o sol Sim. também, né? Nesse momento ele é bem importante, porque ele é antibacteriano, antiviral, antifúngico, a luz solar, né? Então, nossa, para combater vírus é excelente. Tá, E Vanessa. além do. Oi, pode falar. É. Não, deixa eu te perguntar assim, por exemplo, a gente está falando de projeto, tal, de casa nova, de construção nova. Mas de repente, assim, alguém que já tenha uma casa, de repente quer fazer uma reforma, de repente quer mexer na iluminação, de repente comprou a casa lá da avó e a janela era virada para o norte, agora eu quero, sabe, dá para fazer um projeto com essa pegada sustentável num projeto de reforma? Dá, dá pra gente tentar, né? Claro, vai depender do quanto, de como tá a situação, né? Tá. De como é o projeto, como é a casa, né? Como é a construção Uhum. atualmente, o quanto a pessoa está disposta a mexer nela, né? Uhum. Às vezes até não teve um planejamento, mas por sorte tá bom, sabe? Então a gente muda pouca Perfeito. coisa. Aham. Algumas vezes, para ficar bom mesmo, precisaria de mais mudanças do que a pessoa está disposta. Então, Uhum. tudo tem que passar por uma adaptação, né? A gente vai fazer um estudo, vai propor coisas também de acordo Uhum. com o que a pessoa está disposta. Tanto Entendi. em modificações quanto em custo, né? Porque às vezes a pessoa também não tem todo o investimento necessário para deixar 100%. Então é Sim. sempre uma junção de todas essas coisas, assim. Dá para fazer também esse tipo de trabalho, por exemplo, num estabelecimento comercial. De repente, melhorar uma iluminação, ou, né, a gente está falando bastante de iluminação, de ventilação, mas imagina, por exemplo, assim, sei lá, um restaurante, ou, sabe, um mesmo escritório, sei lá, dá, tem como Uhum. fazer trabalho em comercial e residencial? Tem, sim, tem. Uhum. Não, cada projeto, cada tipo, né? Cada tipo de edificação
tem suas peculiaridades, assim, então vão limitar, vão restringir de alguma forma, né? Sempre quando é reforma, a gente já tem várias limitações, mas tem que avaliar cada caso, né? Mas com certeza tem como, sim. Então, seja por promover uma iluminação natural melhor, seja por trocar algum material, ou tirar uma parede, colocar outra, né? Tudo isso a gente estuda. E assim, independente se a gente pega um projeto do zero ou pega um projeto, né, de uma edificação já existente, sempre vai passar pelo estudo bioclimático. Sempre. Todo projeto que a gente pega passa por esse estudo, né? Então, a gente vai propor as melhores ideias, né, dentro da realidade daquele projeto, daquele cliente ali. Tá, e traduz para mim o que é bioclimático. Bom, a gente tem aqui no Brasil, vou usar o Brasil, tá? A gente tem o país separado por zonas bioclimáticas. Então, porque tem regiões que têm o clima parecido, né? Por exemplo, aqui na região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem bastante semelhança. A gente tem um verão intenso e um inverno intenso também. Então a gente tem que ter preocupações, né, com os dois, com as duas épocas. Então a gente tem que ter preocupação o ano inteiro. A gente tem que vencer aqui dois problemas, né? O calor intenso no inverno e o frio intenso o calor no verão e o frio intenso no inverno. Então, tudo isso, essa zona, né, essa divisão de zona que dita quais estratégias são melhores. Então, vamos dizer, são informações relacionadas ao clima local. Então, é sobre temperatura, sobre umidade. Então, aqui a umidade é diferente da região norte, né? Então, não adianta, que nem tu falou antes ali, não adianta eu projetar uma casa para o Rio Grande do Sul e depois colocar em outra região, sabe? Não tem como, eu sempre tenho que focar ali. Então, tem essas características, né, de clima. Tá. E daí... Pode falar, pode concluir. E só complementando, então, esse estudo todo é para a gente fazer o uso dos recursos naturais, que são infinitos, né? O sol, a chuva, os ventos. Então, tudo que a gente pode usar tá aí, disponível, e a gente pode usar e abusar, que não vão acabar, né? Então, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Não precisa falar valores. Eu vou te perguntar agora, não precisa falar valores. Mas assim, ó, a partir de que momento que o cliente teu começa a colocar a mão no bolso? A partir de que etapa do projeto? Então, tu faz esse primeiro contato com ele, depende assim, ele tem um terreno, alguma coisa. Em que momento assim que ele tem que colocar a mão no bolso? Não precisa falar valores. Tá. Bom, o primeiro contato normalmente é de alguma forma remota, né? Seja e-mail, WhatsApp ou ligação. Aí eu vou marcar uma reunião presencial. Que hoje, claro, né, com esse momento que a gente está, vai depender também, né, da complexidade e também da opção da pessoa, né? Se ela está em resguardo em casa, a gente faz uma reunião online bem tranquilo, tá? Então, nessa primeira reunião que a gente vai conversar sobre as necessidades da pessoa, né, para esse projeto. Ela vai me informar se é uma reforma, se é um projeto novo, vai me passar todas as informações, tudo que ela espera disso, né? Aí, então, juntando todas as informações, o máximo possível, aí eu vou conseguir entender o que ela precisa de serviço, né? Aí, então, eu consigo montar uma proposta com os valores e também os prazos para entregar esse serviço para ela, né? Então, aí ainda vai ter um terceiro contato, né? É tudo passo a passo, assim, são várias etapas, né? Aí um terceiro contato, onde eu vou apresentar essa proposta. E eu vou explicar para ela os serviços. O serviço é esse, esse, esse. Vou explicar nos mínimos detalhes para ela entender, vou falar os valores e os prazos também que eu defini. Até aí,
Até aí nada, não é cobrado nada. Até essa etapa de entrega de proposta, não tem cobrança nenhuma, né? É um atendimento totalmente gratuito, é de informações. Aí, quando a pessoa aceita, eu vou montar um contrato, né? Daí, claro, com muito mais informações, mas tudo coisas que a gente já combinou, que o cliente já está ciente. E aí, então, assinou o contrato, começa o projeto, aí começa a pagar. Tá. Mas por que eu estou te perguntando isso, né? Para a gente entender essas etapas, porque às vezes a pessoa não contrata um arquiteto, porque às vezes ela acha que só o fato de te ligar, tu já começa a cobrar uma consultoria, sim. Né? O pessoal sim. Um pouco. E outra questão que a gente escuta muito falar, e né, a gente vê que o mercado pratica isso também, por exemplo, assim, às vezes as empresas falam, ó, seja o arquiteto, seja o produto, fala quando é sustentável, se o preço é maior. Ah, sabe, eu vou gastar mais. Não, nem me fala em obra sustentável, porque não tem fornecedor, o custo é maior. Vale a pena, Vanessa, fazer uma obra, o custo-benefício? Fala pra gente. Tá. Compensa fazer uma obra sustentável? Sim, ao meu ponto de vista, com certeza compensa. Bom, essa questão de construção sustentável ser mais cara é, assim, acho que é uma das coisas que eu mais escuto mesmo. Vai ser mais cara. Mas, assim, não necessariamente, tá? E tudo vai depender de quais estratégias a gente vai usar, quais técnicas construtivas, quais materiais, né? Então, assim, voltando a falar das janelas, que eu adoro esse exemplo porque, assim, toda construção vai ter janela, né? Ou deveria, pelo menos. Antes, se a gente tiver janelas dimensionadas corretamente e também colocadas na posição correta, já é uma estratégia sustentável, né? É uma estratégia do bioclimatismo, mas que é sustentável também. Então, tu vê, aí a gente nem usou, a gente nem pensou de que material a janela é, a gente nem pensou, assim, em detalhes. A gente só pensou, vai ter janela, né? Vamos dizer que vai ter a mesma quantidade que a pessoa já tinha imaginado, só que a gente colocou na parede certa. Ou do tamanho certo, né? Uma ela pensou em ser maior que a outra, mas a gente, não, essa aqui vai ser menor porque a outra lá precisa ser maior, sabe? Sim. Tem tudo isso, tem questões, né, de tamanhos também. Então, isso a gente consegue definir e não necessariamente vai aumentar o valor. Às vezes a gente só faz uma troca, né? Vai ter janela, a gente define ali, é uma troca que não necessariamente vai ter um custo a mais, vai ter um custo que já era esperado. Né? Sim, entendi. Mas a gente tem também a parte de tecnologia, né? Uma parte, se tu quiser, claro, colocar a placa solar, por exemplo, óbvio que o investimento vai ser mais alto, né? Então, claro, isso vai encarecer a construção. É uma estratégia sustentável, mas é um investimento mais alto. Só que assim, o retorno desse investimento, ele para a placa solar, no caso, né, ele é relativamente rápido. Em torno de 5, 6 anos e, né, tu já retornou e a economia na conta de energia elétrica vai seguir. Compensa. Então, compensa, né? Em 5, 6 anos, tu já, com a economia da conta, tu já buscou esse valor de volta. Vamos dizer que tu gastou 20 mil para botar a placa solar, né? Mas tu vai ter esse retorno, 5, 6 anos, tu já pegou os 20 mil de volta e o resto é só lucro, né? E claro, tem o custo, tem o período de vida, né, da placa, tem a durabilidade, que ela atua em 100%, assim, até uns 20 anos, se eu não me engano. Depois ela vai reduzindo um pouco. Mas assim, é o mínimo. Tempo, né? 20 anos é o mínimo. Pensa que em 5 anos tu tem o retorno e 15 anos só lucro, né? Ainda tá compensando, né? E eu acho que assim, ó, o bom é que a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria das estratégias sustentáveis, mesmo essas que possuem o custo maior, elas te trazem o retorno do investimento. Então não é uma coisa que tu vai gastar e morre teu dinheiro ali, sabe? Não é um gasto, é um investimento. Então, seja pelo baixo custo de manutenção, né, ao longo da vida útil, seja pela economia que tu vai ter ao longo do uso da edificação, como é o caso da conta de energia elétrica, e também pela tua qualidade de vida. Isso é uma coisa que as pessoas, eu acho que agora, na quarentena, as pessoas vão começar a valorizar. A qualidade de vida,
Qualidade do ambiente onde tu, não necessariamente só onde tu mora, mas todos onde tu convive, sabe? Onde tu mora, onde tu trabalha, todos os Sim, ambientes as que tu pessoas estão, frequenta. sim, as É, pessoas e a estão aprendendo qualidade a usar a casa, né? a qualidade de vida assim, é algo imensurável. Tu não tem como colocar um valor em reais, né? Não tem como tu dizer, minha qualidade de vida custa tanto. Mas Não. tem esse retorno também, sabe? A edificação sustentável vai te dar esse retorno também em qualidade de vida. Como é essa relação custo-benefício? Questão de valor, durabilidade e manutenção da tinta mineral que vocês fornecem? Uhum. Assim, Vanessa, eu vou fazer um apanhado geral, porque a gente já está aí com um tempo bem avançado, Sim, né? tem 15 Então, assim, minutos, ó, acho. tem, mas isso passa rapidinho. Então, o que eu vou te Uhum, dizer é assim, ó, né, o trabalho que a gente faz é com tinta, né, todo o trabalho é na aplicação do revestimento, seja tinta, ou seja textura. Então, assim, às vezes a pessoa, quando vai no site ou quando visita lá nas suas mídias sociais, né, a primeira coisa, a primeira impressão que fica é falar que isso é muito caro, né, porque na realidade não conhece, né? Então, assim, ó, ficou esse mito na cabeça das pessoas de que quando é uhum. sustentável é mais caro, né? Só que Sim, isso sim. não é que está mudando, já mudou, Uhum, entendeu? Então, assim, com certeza, porque a gente está aqui, é o trabalho que eu faço no dia a dia, entendeu? De ir lá na obra, de ver quanto que vai de material. Então, assim, ó, quando tu usa um produto que tem uma durabilidade muito maior, tu está evitando de jogar lata vazia, suja de tinta, contaminada, sabe, no meio uhum. ambiente, né? A tinta que a Sim. gente faz aqui, a mineral, a tinta base de silicato de potássio, ela simplesmente não tem cheiro, sabe? Ela não é feita com derivados de petróleo. Então, a Uhum. pessoa tem uma casa saudável, não adianta fazer todo um projeto, uma pegada sustentável, e na hora que vai pintar, eu vou pintar com tal marca porque fulano indicou. Porque, Sim. sabe, e acaba o projeto, a cereja do bolo tá estragada. Tem a questão também dos compostos orgânicos voláteis, né? Que tem se falado bastante também. Então, esse problema a gente não teria. Não, não, assim, ó, uma referência que a gente sempre faz é assim, por exemplo, 1 litro de thinner, né, solvente, 1 litro de thinner, ele tem cerca Uhum, de 400, né, de 1 litro de tinta, 400 ml são compostos orgânicos voláteis, então o cheiro é muito forte. Então, assim, ó, uhum, 1 litro de tinta mineral, olha só, o thinner, cada litro são 400 ml de compostos orgânicos voláteis, que são derivados de petróleo, que são cancerígenos. Num litro de tinta mineral, a gente tem no máximo 0,3 gramas. uhum, É insignificante, muitas vezes o equipamento nem pega esse pouquinho que tem lá dentro, sabe? Então, assim, ó, é totalmente sem cheiro, né? Então, assim, outra, a durabilidade é muito maior. Então, o que a uhum. gente fala, quando o cliente senta para ouvir o que é tinta mineral, Sim. o que é tinta ecológica, ele abraça a Uhum, causa dos 3 benefícios da tinta mineral, né? O principal benefício é que ele deixa a parede respirar, sabe? A umidade que tem dentro da parede, o vapor que tem dentro da parede, ele consegue sair da parede. Então, tu veja bem, tu vai ter uma parede seca, tu vai ter um tijolo com maior durabilidade porque está seco, sabe? O que acaba com a parede é a umidade. uhum, Então, ele é o principal benefício. E o segundo, mas não menos importante, é que a tinta mineral ela tem o pH muito alto. Ela é uma tinta super alcalina. Então assim, ó, não tem a possibilidade de formação de fungos e bactérias, né, porque é feito com material inorgânico. Então, assim, uhum. ó, é uma junção de Sim. benefícios ali. E quando a pessoa fala, não, tá, então vamos colocar na minha casa, ela esquece de pintar a casa. Sabe? Aham. Ela Tá. fica com aspecto de novo por muito tempo. E isso também vale para a parte externa da casa? Dá para pintar a fachada com a tinta mineral? Ela é resistente à água da chuva, ao calor do sol? Tudo isso também ou não? Tem, assim, ó, a gente tem um vídeo, né, que a gente não consegue mostrar agora e também eu não consigo exemplificar aqui. Mas assim, ó, a gente aplicou a tinta sobre uma placa de concreto. E sabe essa esponjinha de lava-louça? Uhum. A bucha, né? A gente passou o lado verde em cima.
A gente passou aquela o mais crítico ali e ele, assim, não é que não sai, ele sai, mas tem que esfregar muito. Então, pensando no passo a passo dos projetos. Primeiro, a gente vai fazer um planejamento estratégico de acordo com a situação do projeto, né? O que o cliente precisa, o que o cliente quer. Depois, a gente vai fazer os estudos, tá? Os estudos vão envolver tanto legislação, quanto essa parte bioclimática, quanto a parte sustentável, tá? E então, né, analisando o entorno, topografia, clima, tudo isso que a gente conversou antes. E isso vai nortear, então, a disposição dos ambientes, né, os locais das janelas, portas, tudo isso, tá? Aí, então, a gente vai definir estratégias para o uso racional de energia elétrica e de água também, tá? Para ter o mínimo de consumo. Então, tudo isso já é pensado antes, né? Tá. A gente vai também já... Claro que todos esse estudo que vai nortear tudo isso, né? A gente vai prezar também pelo uso racional de materiais. Então, optando por materiais locais, que daí também tem a questão do transporte, né? Então, a gente evita mais consumo de combustível, por exemplo. Então, tudo tem mais coisas, né, envolvidas que a gente às vezes não se toca. Então, a gente tem esse passo a passo para seguir. A gente tenta conhecer também o processo da fabricação dos materiais. Utilizar materiais que são adequados ao clima, então por isso também é importante esse estudo bioclimático, né, que ele vai ditar características técnicas dos materiais, por exemplo, quanto de inércia térmica tem que ter, então a gente vai definir que tem que ser o tijolo tal, aí a gente vai procurar um fornecedor e vai tentar conhecer, né, o método de fabricação e vai avaliar tudo isso dentro dos critérios de sustentabilidade. E também avaliar a durabilidade, né, que a gente também comentou antes, e o custo-benefício desses materiais. Aí a gente avalia também o uso de tecnologias, dando preferência para estratégias passivas, né, como eu falei antes, de utilizar os recursos naturais que estão aí disponíveis e a gente pode usar, que não tem problema. Então, avaliar as tecnologias que podem contribuir para a eficiência da edificação. Por exemplo, a placa solar, né, óbvio que contribui. Bem bacana. Bem bacana e que está sendo bem conhecido agora. As pessoas estão aceitando e estão querendo usar, né? Então é bacana a gente frisar um pouquinho mais. Também tem a parte de automação, sistema construtivo pré-moldado, seco, obra limpa, né? Que nem a gente tinha comentado também antes de steel frame. E aí o próximo passo é, então, a viabilidade econômica, que a gente avalia, então, quais os investimentos que vão valer a pena. Né? Então, tudo é estudado. Mas vale a pena botar placa solar? Não. Sim. Ver também o retorno desse investimento. O que de fato vai reduzir algum custo de operação depois, de manutenção, até, por exemplo, as tintas, né? Tu vê, quando tu pode, talvez, gastar um pouquinho mais agora, mas tu vai ter um retorno financeiro depois com... Não precisar ficar pintando toda hora, né? Manutenção reduz... Né? Compensa, e até pela incomodação também, toda hora você tem que estar pintando, né? Então, acho que tem toda a parte também de desgaste psicológico da pessoa, né? Se preocupando com o problema, então, né, é o todo, né? E bem importante também a gente analisar o ciclo de vida da edificação. Então, quando a gente projeta, a gente já tem que... Assim, a gente vai projetar para a edificação ser o mais duradoura possível, óbvio. Mas a gente sempre tem que pensar numa possível demolição. Então, se essa casa for demolida, como que vai ser esse processo? Vai ser fácil de desmontar? O que a gente faz com esse material? Né? Esse material vai poder ser reaproveitado de alguma forma? A gente vai conseguir reciclar o material? Então, tudo isso também tem que ser pensado já nessa etapa, sabe? É tudo uma questão de planejamento mesmo. E também, a última, antes da gente entrar na parte assim da construção mesmo, é a conscientização de quem vai usar essa edificação.